Boa tarde, amigos do Facebook, irmãos da Igreja Batista Governador Portela. Estamos aqui mais uma vez, nessa transmissão desse culto, e nós queremos hoje estar falando sobre posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que podemos mesmo? A gente vai estar refletindo sobre isso. Para começar esse culto, nós vamos estar cantando uma música antiga chamada Tu És Soberano. E vamos estar louvando, tá bom? E se você conhecer, você pode louvar com a gente. Se de repente você não conhecer, você pode estar buscando a letra em outro dispositivo, tá bom? Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se importa conosco. Ó Pai amado, apesar de toda a Tua glória, Pai, o Senhor escolheu, ó Pai amado, enviar Seu Filho para morrer por nós, para que nós possamos viver, ó Pai amado, através dele. Obrigado, Senhor Deus, porque esse amor nos constrange, ó Pai, e esse amor nos valoriza muito mais, ó Pai amado, do que poderíamos pensar. Muito obrigado, Deus, por se importar conosco. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento podermos cantar a Ti, podemos louvá-lo. E obrigado, Senhor Deus, também, ó Pai, pela Tua palavra que o Senhor nos deu. Amém. Que nesse momento o Teu Santo Espírito possa estar nos guiando nela. Amém. Que eu possa diminuir e o Senhor crescer, ó Pai. Muito obrigado por cada pessoa que já está conectada, ó Pai amado. Que o Senhor, ó Pai amado, esteja abençoando cada família, Senhor Deus. Amém. Ó Pai amado, cada lar, ó Deus. Abençoe também aqueles que irão chegar depois, aqueles que verão depois, ó Pai, por dificuldades de verem nesse momento. Ó Pai amado, ser com todos, ó Pai amado. E mais uma vez pedimos, ó Pai amado, que o Senhor nos ensine o que o Senhor quer nos ensinar. Amém. Através desse momento que estamos passando. Amém. Os nossos corações estão, ó Pai amado, disponíveis para aprender de Ti, ó Pai. Porque, como Teu Filho falou, Senhor Deus, nós estamos sobrecarregados e oprimidos e queremos tomar o Teu jugo e aprender do Teu Filho, que é manso e humilde de coração, Senhor Deus. Nós estamos cansados e o nosso cansaço está sobre Ti, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós.
Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, é bom tê-los aqui, né? E a gente vai estar refletindo sobre o tema proposto. É um tema que sempre agrada, né? Falar isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é algo que é bom de se falar, é bom de se pensar. Mas em que sentido? Em que sentido esse posso todas as coisas me fortalece foi dito? Em que contexto? O apóstolo Paulo falou isso para a igreja de Filipos com base em quê? Né? Embora ela seja muito conhecida, uma das frases, um dos pensamentos mais conhecidos da Bíblia, é muito mal interpretado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece é muito mal interpretado e às vezes muito mal empregado, né? Ele soa bem, tudo eu posso, tudo posso, soa bem, naquele que me fortalece. É claro, a maioria das pessoas sabe que aquele que fortalece é Deus, né? Eu creio que todos saibam disso. Mas e Deus? Será que nós temos o conhecimento de Deus? Será que nós estamos na vontade dele? Porque uma das coisas que já fica clara é que tudo nós podemos naquele que fortalece de acordo com a vontade dele, porque ele não vai nos capacitar, nos dar força para não fazer a vontade dele. Ele não vai nos capacitar e dar forças para nós dizermos que podemos todas as coisas que não agradam a ele, né? E aí já fica uma linha de interpretação para nós seguirmos. Por isso essa dúvida, será que você pode todas as coisas? Será que nós podemos todas as coisas naquele que fortalece? Né? Quando você fala ou ouve isso, será que você entende o real significado? A gente vai mergulhar nessa frase a partir do contexto e entender o que se queria dizer quando se diz essa frase tão linda, tão maravilhosa, mas também tão profunda. E a gente vai tentar mergulhar um pouco nessa profundidade. Não vamos esgotar o assunto, é claro, mas vamos tentar mergulhar profundo nesse contexto. Vamos lá abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 20. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 20. Essa frase se encontra no versículo 13, né? E como os irmãos estão vendo, nós vamos ler o contexto. Filipenses capítulo 4, dos versículos 10 ao 20, né? O interessante é que termina com uma oração, né? Isso aqui se transforma numa oração, termina com um amém. Filipenses capítulo 4, dos versículos 10 ao 20. Amém? Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, o início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Então nós lemos aí aproximadamente 11 versículos, né? Com todo o contexto de posso todas as coisas naquele que me fortalece, né?
Começando aqui pela carta a quem é escrita, irmão, Filipos, a igreja de Filipos tem um início maravilhoso, um início vibrante, né? Ali Paulo ele vai para essa igreja em Atos 16, uma visão que aparece, passa a Macedônia. Passa a Macedônia. Eles foram impedidos pelo Espírito de ir para um lugar e depois daquela noite, numa visão, aparece um varão falando, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando Paulo vai para Macedônia, a primeira cidade que ele entra é Filipos. Era a principal cidade de Macedônia. E ali, isso vocês vão poder confirmar em Atos 16, eles vão primeiro escolher um lugar para oração, né? Porque a obra de Deus sempre começa com oração, né? Nós sempre começamos orando e pedindo a Deus que esteja nos fortalecendo, que esteja nos conduzindo. E eles vão para a beira de um rio orar. E ali orando, eles encontram algumas mulheres. Entre elas estava Lídia, vendedora de púrpura. Lídia ouve o evangelho e é batizada. E assim que Lídia ouve o evangelho e é batizada, ela fala assim, ó, me deem o privilégio de virem para minha casa. Ou seja, quando Paulo fala dessa ajuda que começou desde o primeiro momento, aquela mulher que se converte, que é batizada, ela, sua casa, lá em Atos 16, Lídia, ela já fala assim, olha, não fiquem no hotel, não fiquem numa pousada, não fiquem em um albergue, ou seja lá o que for, deem o privilégio de vir para a minha casa. Ou seja, já começam ajudando ali Paulo e Silas. É nessa cidade também que eles são presos e o carcereiro de Filipos se converte, né? Aquela conversão maravilhosa. Por quê? Porque Paulo e Silas estão presos com correntes, tinham sido açoitados, estão lá louvando a Deus, glorificando a Deus. As paredes da prisão caem, né? E aí o carcereiro ele pega uma espada para se matar, porque naquela época, se ele fosse falar com as autoridades, né, daquela cidade, que aqueles presos haviam fugido, ele seria morto, né? O mau trabalho dele custaria a vida dele. Então ele estava já se matando antes, porque ele falou, já era. E aí Paulo e Silas falam assim, não faça isso, estamos todos aqui. Paulo e Silas não deixam os prisioneiros fugir e não fogem. E é em Atos 16:31 que Paulo fala para o carcereiro, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, né? E toda a casa do carcereiro ali ouviu a mensagem do Evangelho, foram batizados e foram salvos no nome de Jesus. Então essa é a igreja de Filipos. É uma igreja que começa de uma maneira maravilhosa, formidável, né? Com uma perseguição a Paulo, Paulo sendo preso, os muros da cadeia caindo, né? A primeira conversão é a de Lídia e sua família. É uma bênção, irmãos, essa igreja. É a igreja que Paulo mais tinha intimidade. Nós pregamos, domingos anteriores, sobre a carta de Romanos, eu estou dando estudo na carta de Colossenses. Essas são duas igrejas que Paulo nem conhecia, exceto algumas pessoas que faziam parte da igreja. Mas ele não conhecia a igreja que estava em Roma, ele não conhecia a igreja que estava em Colossos. Já de Filipenses, ele conhecia muito bem. Paulo tinha plantado aquela igreja, Paulo tinha discipulado aqueles irmãos, Paulo conhecia aquelas pessoas, né? Então é uma carta gostosa de se ler. O tema dessa carta é alegria, porque Paulo viu que o fruto do seu trabalho estava multiplicando e sendo muito abençoado ali naquele lugar, né? E ele chega a falar no versículo 6, logo no início da carta, falando assim, ó, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia final. E é nesse contexto que nós lemos que Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? A gente vai passar agora um pouco e vamos para o versículo 10, em que Paulo fala que era grande a alegria dele. Olha que interessante o que Paulo fala aqui. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltou oportunidade. Paulo, ele fala de alegria, muitos versículos dessa carta. Alegrem-se sempre no Senhor, regozijem sempre. Outra vez eu digo, vos alegre. E agora ele fala, eu fiquei muito alegre com a oferta que vocês me mandaram. Como vocês demonstraram interesse por mim, mesmo estando longe, mesmo estando pregando em outro lugar,
vocês me abençoaram. Aqui nós não sabemos se os donativos eram alimentos, livros, dinheiro, material para Paulo fazer barraca. Poderiam ser muitas coisas esses donativos, mas eram ofertas, eram propriedades, eram coisas que custaram aos filipenses, né? E Paulo ele sabia que os filipenses se importavam com ele, mas eles outras vezes não tinham tido oportunidade. Hoje em dia nós temos facilidade, não nesse momento, né? Nesse momento nós estamos em isolamento social, estamos afastados, não estamos podendo viajar, mas em condições normais nós temos facilidade de ir para uma cidade, para outra, nós temos inúmeros meios de transporte, nós podemos escolher. Naquela época ou era a pé ou era de cavalo, carroça, né? Ou algum animal, ou tração animal. E eram viagens perigosas, viagens difíceis, nem sempre se dava para fazer. Mas eles não tinham tido oportunidade, mas agora eles tiveram. Na própria carta, Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versículo 13, que tanto querer quanto efetuar vem de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer algumas coisas, mas não temos oportunidade. Então o que a gente faz? A gente espera a oportunidade. Foi o que a igreja de Filipenses fez, esperou a oportunidade e assim que surgiu uma oportunidade, abençoaram a vida de Paulo. No versículo 11, ele fala que ele não estava necessitado, ele não precisava. E aí começa a se desenvolver o versículo 13. Começa a caminhar para o versículo 13, irmãos. Ele fala assim, ó, não tinha nenhuma necessidade. Eu não estava precisando. E ele fala, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa frase, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é fruto de um aprendizado, de uma experiência que Paulo teve, de experiências que Paulo teve com o Senhor. Ele aprendeu. Paulo passou fome, Paulo teve abundância. Paulo teve momentos de felicidade e teve momentos de perseguição. Teve momentos que ele foi abraçado e teve momentos que ele foi surrado. E uma das surras que ele levou foi um apedrejamento que pensaram até que ele estava morto no final. Muitos açoites. Paulo naufragou no navio. E essas experiências fizeram Paulo ter autoridade para dizer: aprendi a estar contente, a ficar contente em todas as situações. É muito bom vocês terem me mandado. Fiquei muito alegre, mas eu já estava alegre. Mas com a ajuda de vocês eu fiquei muito alegre, né? Aprendi. Então aqui a gente tem uma primeira chave. Nós temos que aprender a passar pelas situações. Nós estamos agora num momento diferente, num momento de crise. Nós temos que aprender a passar por esse momento. De repente, algumas coisas que nós gastávamos dinheiro, gastávamos o nosso tempo, nós temos que aprender a economizar um pouco mais para um momento futuro de crise. Nós temos que aprender a fazer outras coisas. As pessoas que tinham negócio presencial agora estão aprendendo a vender através da internet. Ou seja, a vida é um constante aprendizado. A vida com o Senhor é mais ainda. Por quê? Porque nós temos o maior mestre de todos, o maior professor de todos, o nosso Deus. E Paulo aprendeu dele. Aprendeu através das circunstâncias, aprendeu através da situação a ficar contente. Muitas vezes parece, irmãos, que a nossa geração é uma geração que nunca teve tanta coisa, tanta facilidade e também nunca foi tão infeliz, tão incontente, se é que essa palavra existe, né? A falta de contentamento, a insatisfação, né? Temos tantas coisas, irmãos, e às vezes vivemos tão insatisfeitos. Paulo ali com escassez, em prisão, em meio à perseguição, dizem que ele tinha uma otite, uma doença nos olhos, que às vezes deixava a aparência dele um pouco feia. Em meio a todas as dificuldades, ele aprendeu a ficar contente em todos os momentos. Amém? E agora, ele tinha até em abundância, ele fala no versículo 18, né? Mas ele aprendeu a viver o que tem. O versículo 12 é importantíssimo. É o versículo que antecede o posso todas as coisas. E olha que interessante o versículo 12. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância. Aprendi, novamente a palavra aprendi, o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Eu fico imaginando, irmãos, Paulo
ele falando que sabe, né? Ele começa aqui o versículo 12 também falando, sei o que é passar necessidade, né? Essa sabedoria era através das suas experiências. Eu fico imaginando Paulo um dia tendo abundância, e aí ele reúne os amigos, ele divide aquele alimento, ele se alegra, ele festeja, mas um dia Paulo tem pouco o que comer, e ele fala assim, eu vou aproveitar e vou jejuar, vou buscar o Senhor. Aproveitando que eu tenho pouca comida, eu vou passar mais momentos em oração, jejuando, fazendo essa comida durar, ou esperando um provimento vir, alguém vir me alimentar, alguém trazer alguma coisa, algum recurso. A gente pode imaginar inúmeras situações, mas o que nós temos certeza é que Paulo aprendeu. Paulo escreve essa carta aos Filipenses preso, e a prisão romana era um pouco diferente. Os presos não tinham direito a alimentos como os presos de hoje em dia têm, né? Os presos não tinham tantos direitos, ou seja, esses donativos, eles ajudavam Paulo a sobreviver na prisão, a ter uma boa vida na prisão, a de repente ganhar algumas concessões de escrever carta, de receber amigos, né? Esses donativos eram muito preciosos para Paulo. De repente Paulo não estava podendo fazer suas tendas, viajar, fazer negócio, de repente na prisão ele não poderia vender, né? Mas a igreja de Filipos se preocupou com ele e o ajudou. E o maior beneficiado não foi Paulo, foi principalmente a igreja, de Corinto não, de Filipenses. A igreja de Filipenses. O principal beneficiado foi a igreja de Filipenses, que ajudou, né? Porque como nós aprendemos do Senhor Jesus em Atos 20:35, melhor coisa é dar do que receber. E eu creio que de repente até um dos motivos da felicidade, da alegria de Paulo nessa carta, era porque os filipenses tinham aprendido isso, né? E a gente prossegue aqui, irmãos, porque essa última palavra aqui, no versículo 12, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, esse passar necessidade aqui, a última palavra aqui no original, é a mesma palavra que Jesus fala para os seus discípulos em João 16:33. No mundo tereis aflições. É a mesma palavra. Essa palavra ela era usada quando se espremiam uvas, quando se espremiam azeite para dar o fruto da oliveira. Esse verbo espremer, né? Espremendo a uva, espremendo o azeite, né? A azeitona, espremendo a azeitona. Esse verbo espremer é esse passar necessidade, é ser espremido, é ser pressionado, né? E Paulo aprendeu. Eu não conheço outra pessoa que tenha sido tão pressionada quanto Paulo. Pelo menos não há relatos, né, de alguém que tenha sofrido tantas pressões quanto ele, né? Alguns morreram. Ele, por muitas vezes, quase morreu, né? E ele mesmo aqui, ele fala que ele esperava viver com Cristo, que a morte era lucro, nós vamos ver aqui mais à frente, né? Paulo, ele foi muito espremido na sua vida. Então, quando ele fala, ele sabe o que está falando. Eu sei ser espremido, eu sei ser pressionado, né? Eu aprendi, ele aprendeu com a experiência. E aí a gente chega no tão famoso versículo 13, que eu não vou nem ler aqui na minha Bíblia. Posso todas as coisas daquele que me fortalece, né? Esse tão famoso versículo, os irmãos prestaram atenção em que contexto ele está? Ele não está no contexto de triunfalismo. Ele está no contexto de aprender a viver contente com o que se tem, seja pouco, seja muito. Ele está num contexto de aprender a viver as situações boas, mas também as situações ruins. Não seria tão fácil, irmãos, falarmos que podemos todas as coisas se está sempre tudo bem? Então é o que o Paulo fala aqui. Quando as coisas estavam ruins, quando eu estava em fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoava. Por isso eu sei que eu posso todas as coisas, não por causa de mim, mas por causa daquele que me fortalece, que ele já me provou através das experiências que eu passei. Ele já me conduziu em triunfo, pela graça dele, em diversas experiências. E eu sei, eu aprendi, eu sei o que eu estou falando. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é mágica. Não é uma mágica que do nada você recebe um poder e consegue. Também não é um mantra. Se você repetir, posso todas as coisas, posso todas as coisas, posso todas as coisas, vai acontecer. Não.
Era uma busca diária. Paulo orava todo dia. Paulo buscava Deus todo dia. Em várias cartas ele fala: todos os dias oro por vós, faço menção por vós todos os dias. Paulo era alguém que estava sempre... Quando ele está preso lá, na segunda carta de Timóteo, que ele está na sua última prisão, ele pede livros. Ele estava quase morrendo e queria ler, queria estudar, né? Ele se fortalecia no Senhor, na força do seu poder, né? Ele tinha tido experiências de oração não respondida, como nós vemos nas cartas que ele escreve a Coríntios, né? Eu pedi 3 vezes ao Senhor, ele não atendeu ao pedido. E falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nesse contexto. Não é uma capacitação especial que só alguns têm. Uns podem, outros não podem, nada. Deus, ele é tudo em todos. Jesus Cristo é tudo em todos. Todos nós, se buscarmos a Deus, passaremos pelos momentos de aflição. Passaremos e aprenderemos a nos contentar em qualquer situação. É buscar a Deus, é buscar as coisas do alto, é buscar as coisas de cima, assim como Paulo fazia. Deus pode te fortalecer nas suas dificuldades e nas suas lutas, assim como fortaleceu Paulo. Siga em frente no seu chamado, pois Deus é contigo. Assim como foi com Paulo, ele é contigo a cada dia. Então busque a Deus a cada dia, busque essas experiências com Deus. Quando a gente vai para um contexto da carta, irmãos, como eu estava falando, a gente vê alguns fundamentos desse ensinamento que Deus deu a Paulo e ele quer passar para os filipenses. Primeiro eu já falei, capítulo 1, versículo 6. Ele começou a boa obra e era fiel para completar ela até o dia final. Os momentos ruins não são o final da nossa vida. Os momentos ruins não são o final da nossa vida. A morte não é o final da nossa vida. Tanto que Paulo, no capítulo 1, versículo 21, ele fala que o viver era Cristo e a morte era ganho. Ele sabia disso, que ainda que ele passasse pela morte, um momento difícil, após a morte ele teria ganho, porque a morte o levaria a salvo para o reino de Deus. Ele também fala lá no capítulo 3, versículo 8, que o que havia de mais valor para ele era a excelência do conhecimento de Cristo. Ou seja, as posses aqui na terra não poderiam se comparar à excelência desse conhecimento que ele teve de Cristo. E era nesse conhecimento de Cristo que ele fundamentava a sua alegria, que ele fundamentava a sua esperança, que ele fundamentava a sua vida. O viver era Cristo. E a excelência desse conhecimento não pode se comparar com nenhum donativo que ele tenha recebido. Não poderia se comparar com nenhuma posse que ele tinha. Porque isso é o que há de mais valioso no mundo, meu irmão. É a excelência do conhecimento de Cristo. O amor de Deus por nós, por você e por mim. O plano que ele tem em nossas vidas. Nós estudamos hoje pela manhã na nossa igreja, através de conferência, sobre a vontade de Deus, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, né? E Paulo tinha chegado a esse conhecimento da verdade. Versículo 3, 14, Paulo sabia para onde estava indo, né? Ou seja, o que acontecia no caminho não importava, porque ele tinha um objetivo, ele tinha um final. Eu tenho uma experiência boa em relação a isso. Hoje em dia eu tenho um problema ósseo, né? E esse problema ósseo me impede de correr. Mas eu já fui um corredor amador, né, irmãos? Eu fazia 21 quilômetros, a cada quilômetro a menos de 5 minutos. Eu completei algumas meias maratonas, se não me engano umas 4 ou 5, abaixo de 1 hora e 45 minutos. Era um bom corredor. Mas eu lembro, o que mais me marcou foi minha primeira meia maratona, meus primeiros 21 quilômetros. Morando ali em Jacarepaguá, na época, né? Agora eu estou em Miguel Pereira, né? Morando ali em Jacarepaguá na época. Eu saí da Praia do Recreio, do início da Praia do Recreio, peguei a reserva, fui lá na Praia da Barra e voltei. Foi minha primeira corrida. Eu tinha um alvo, eu tinha um objetivo, os 21 quilômetros. Mas, irmãos, como minha perna doeu. Principalmente nos últimos 6 quilômetros, depois dos 15 quilômetros, o meu corpo doía, irmãos. Eu diminuí o passo, eu estava quase andando, era um sofrimento. Só teve uma coisa que me motivou
a ir até o final. Eu tinha proposto na minha cabeça que ainda que fosse me arrastando, eu iria até o final. Eu creio que esse tem que ser o nosso pensamento em relação a Cristo. Ainda que a vida nos pressione, ainda que sintamos dores, ainda que sintamos aflições, temos que conservar o bom ânimo, porque Ele venceu. Então Paulo, ele prosseguia para o alvo pelo prêmio da soberana vocação, de ter completado a carreira, né? Por isso, ele afirma, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E são vários ensinamentos que nós temos aqui na carta de Filipenses, irmãos, eu estou elencando só alguns, né? E o último, que é bem perto dessa passagem que nós lemos, Paulo lançava toda a sua ansiedade diante de Deus e se enchia da paz de Deus. Paulo fazia uma transferência contínua. E ele fala para os filipenses fazer isso. Toda a ansiedade que Paulo tinha, tudo aquilo que preocupava Paulo, ele jogava tudo para Deus. Deus, é tudo teu. E pegava a paz de Deus e, Deus, me dá a tua paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, enchia o coração de Paulo, né? Então, nesses momentos de aflição, ele sabia que era Deus que estava querendo fazer com que ele aprendesse algo naquele momento. Nós estamos passando por um momento difícil. De repente não se compara aos momentos que Paulo passou, mas para nós é difícil, né? É diferente. Eu mesmo nunca passei por um momento assim, de ter que ficar trancado em casa, de não poder sair, se divertir, se encontrar, se reunir como igreja, se reunir como amigos. Mas eu acho que a nossa questão nesse momento é buscar a Deus e falar, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com esse momento? O que o Senhor quer que eu valorize com esse momento? Esse momento também é de nós nos importarmos com as outras pessoas, assim como os filipenses se importaram com Paulo. E de repente ajudarmos, nem que seja ligando e orando com aquela pessoa que nós estamos preocupados por telefone. Nem que seja de repente mandando entregar uma cesta básica da casa daquela pessoa que a gente sabe que tem necessidade. São muitas as formas de nós cuidarmos dos outros nesse meio, irmãos, nesse período. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, para a biografia dele, para a história da sua vida, isso faz todo sentido. Alguém que realmente passou por poucas e boas em suas viagens missionárias, nas suas perseguições na cidade. Por isso ele diz o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Porque por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Olha que profunda essa frase, irmãos. Olha, vou repetir para vocês. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aproveite esses momentos, de repente, de fraqueza, esses momentos que você não queria passar, para se fortalecer em Deus, para deixar que a graça de Deus te encha, que o Espírito de Deus te encha e que você se fortaleça nele. E quando nós pudermos voltarmos à nossa vida normal, você seja a melhor versão de si mesmo, aquilo que Deus te chamou para ser, que te preparou para ser, cheio do poder de Deus, podendo todas as coisas naquele que te fortalece. De repente, não nas experiências como Paulo, mas nas suas, principalmente nas suas com Deus. Caminhe com Deus, ande com Deus, passe tempo com Deus, ore, né? Leia a palavra de Deus, leia bons livros de homens de Deus, né? Ajude as outras pessoas, ore pelas outras pessoas, não fica focado só em si mesmo, pense nos outros, assim como Paulo pensava nos filipenses e os filipenses pensavam em Paulo. Porque eu acho que esse é o grande, irmãos, é o grande pulo do gato na carta. Eu acho que é por isso que Paulo gostava tanto dos filipenses. Quando nós lemos a carta, nós vemos que Filipenses era a igreja mais querida de Paulo. Era uma igreja que Paulo se alegrava e ele convidava aquela igreja para também ter essa alegria que Paulo tinha, né? No versículo 14, logo após o 13, ele repete que ele não precisava, né? Mas foi bom eles participarem. Foi bom eles participarem das aflições com Paulo, para Paulo saber que tinha uma igreja que não só orava, mas se importava com ele a ponto de dar coisas para ele, dar donativos para ele. Aqui, irmãos,
A gente, agora no versículo 15 e 16, eu vou ler aqui para os irmãos, porque é interessante, porque esses versículos 15 e 16 falam da singularidade dos filipenses. Nós até agora falamos muito de Paulo, agora nós vamos para os filipenses. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês. Nenhuma outra igreja, irmãos. Paulo ele abençoou os filipenses, ele pregou o evangelho aos filipenses, ele levou Jesus aos filipenses como a várias igrejas. Mas só os filipenses se associaram investindo nas viagens missionárias de Paulo. Olha o que vai falar aqui no versículo 16. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Os filipenses mandaram bastante para as necessidades de Paulo quando Paulo estava em outra cidade pregando o evangelho. Eu acho que esse é o motivo da alegria de Paulo, porque os filipenses aprenderam aquilo que o apóstolo Paulo fala de ensinamento de Jesus em Atos 20 e 35, quando Jesus disse que melhor coisa é dar do que receber. Os filipenses davam até de si mesmo quando eles iam levar as ofertas. Versículo 17. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Paulo está falando assim, o que mais me interessa, o que realmente me interessa é que a conta de vocês, o fruto de vocês está aumentando com Deus. Vocês estão sendo cada vez mais abençoados quando vocês dão, quando vocês cooperam. Eu queria contar uma história aqui para vocês de um menininho americano. Existe um feriado nos Estados Unidos que é parecido com o nosso Dia dos Namorados, aqui dia 12 de junho. Só que ele tem uma característica a mais. Além de você mandar cartões para namorados, né, cartas para namorados, você também manda para os amigos. E esse menininho, ele falou com a sua mãe, era uma criança, né, bem pequena, e ele falou com a sua mãe, mãe, eu quero fazer cartões para os meus colegas de turma. E a mãe ficou preocupada, por quê? Porque ela via que aquele menininho era meio jogado de lado, sabe? Era um menininho meio excluído da turma. Os amiguinhos às vezes implicavam com ele estava sempre sozinho, as outras crianças sempre brincando, ele sempre sozinho. Aquela mãe ali ficou muito preocupada. Mas ajudou, fez o desejo do coração do teu filho. Eles confeccionaram 35 cartões. 35. Aquele menino trabalhou durante algumas semanas e aquela mãe, quando ele foi para a escola, ficou com o coração pesado, pensando assim, ele vai dar cartão para todo mundo, mas não vai ganhar nenhum. E aí ela já fez os biscoitos preferidos dele, ela preparou leite, era uma das comidas que o menino mais gostava, leite com biscoito, porque ela sabia que quando ele chegasse da escola ele ia chegar triste, né, por não ter recebido nenhum cartão. E aí ela ouviu o barulho da criançada vindo, passando, correndo junto como sempre, e ela sabia que o menino dela chegava depois, sozinho. E aí quando o menino dela chegou, o menino entrou feliz, ela ficou espantada, e ele ficou faltando assim, ele falou assim, nenhum. E a mãe falou assim, será que ele está feliz porque não recebeu nenhum cartão? Mas ele continuou, ele falou assim, nenhum amigo meu ficou sem receber cartão. Eu lembrei de todos, eram 35. Todos foram e eu dei cartão para todos. Irmãos, essa criança, na sua simplicidade, ela entendeu que melhor era dar do que receber. Ela deu os cartões para os seus amiguinhos e, embora ela não tenha recebido nenhum, ela estava feliz porque ela se lembrou. E isso é o importante, irmãos, nós nos lembrarmos dos outros. Muitas vezes a gente só quer o venha a nós, como é dito o ditado, e o vosso reino nada. Na verdade, quando a gente pensa no reino e a gente pensa nos outros, nós nos tornamos pessoas felizes, realizadas e contentes. Esse era o segredo tanto de Paulo quanto dos filipenses. Os filipenses estavam pensando em Paulo e era melhor dar do que receber, né? Quando nós ofertamos a causa de Deus, o nosso fruto aumenta, a nossa causa aumenta. E o versículo 19, que é um versículo maravilhoso, que tanto Paulo quanto os filipenses saberiam que iriam acontecer, eu quero que você saiba o que vai acontecer. Quando você aprende a ficar contente em qualquer situação,
quando você aprende a passar pelos momentos difíceis, se fortalecendo no Senhor, quando você entende que melhor coisa dar é do que receber, olha o que acontece, olha que maravilhoso é o versículo 19. Paulo continua: e o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Creia, irmãos. Aprenda assim como Paulo aprendeu, a viver contente em toda e qualquer situação. E creia que Ele vai suprir, segundo a riqueza da sua glória em Cristo Jesus, todas as suas necessidades, né? E Paulo ele termina essa passagem orando: a nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. A glória é sempre de Deus, irmãos. A glória é sempre de Deus, a glória nunca é nossa. As situações difíceis que nós passamos, né? Eu lembro, por exemplo, a história que eu contei para vocês das minhas corridas. Eu lembro que no bombeiro, muitas vezes sem dormir, eu era obrigado a correr e eu agradecia a Deus a cada passo que eu dava. Cada respiração, irmãos, cada hora da nossa vida, a glória tem que ser de Deus. É motivo para nós agradecermos a Deus, para ficarmos contentes com Deus. E Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Eu queria terminar com uma outra história, dessa vez um pouco mais curta, de uma criança que prendeu a sua mão num jarro muito precioso. Aquela criança não conseguia soltar a mão daquele jarro precioso. E os pais já não sabiam o que fazer, porque estavam vendo que iriam ter que quebrar aquele vaso e tomar cuidado para que a mão da criança não se machucasse. E aí o pai falou assim, mostrou para o filho, para aquela criança bem pequenininha: abre a mão assim, estica bem os dedos e puxa rápido. Aquele menininho falou assim: se eu abrir a mão, eu vou perder minha moedinha. Irmãos, a moedinha valia tão pouco em relação ao vaso. Irmãos, as coisas que de repente você se apega valem tão poucos em relação à obra que Deus quer fazer na sua vida. Se entregue a Ele. Se entregue sua vida na mão de Deus. E você vai ver o quanto Ele é maravilhoso. O salmista fala: provai e vede o quanto o Senhor é bom. Confia, entrega tudo. Entrega tudo, coloca toda a sua vida na mão de Deus. Faz do teu viver Cristo. Que você vai ver o quanto você será alegre, o quanto você vai ser feliz. Amém? Eu gostaria de estar cantando uma música com os irmãos, Deus é Deus, do Danilo Marçal, pastor Danilo Marçal. Deus é Deus. Vou estar chamando minha esposa aqui para ajudar. Enquanto nós cantamos essa canção, Deus é Deus, medite no que você ouviu, medite na palavra, tá? O que Deus falou ao seu coração, o que precisa mudar, o que você precisa entregar para Deus, tá bom? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Do início, irmão. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém.
fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Espero que esse louvor tenha te abençoado. A gente vai estar orando agora. Se você tiver algum pedido de oração, deixe no comentário, que nós estaremos orando ainda hoje por você e pelos seus pedidos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvo, te agradeço, Senhor Deus, pela Tua palavra. Te louvo e te agradeço porque a Tua palavra é maravilhosa, ó Pai amado. Ela nos capacita, Senhor Deus, a viver nesse mundo tenebroso, Senhor Deus. Esse mundo em que passamos por aflições, mas a Tua palavra renova o nosso ânimo. A Tua palavra, através de Jesus, nos dá um bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também venceremos, ó Pai amado. E seja o que acontecer na nossa vida, o Senhor é Deus. Nós não Te adoramos pelo que o Senhor faz na nossa vida, mas pelo que o Senhor é. Ó Pai amado, e como diz o louvor, haja o que houver, o Senhor sempre será Deus, e nós queremos estar sempre contigo, Pai. Queremos estar escondidos em Ti através de Cristo Jesus, porque tudo isso vai passar, mas a Tua palavra vai permanecer para sempre, e nós estamos na Tua palavra. Abençoe cada um que ouviu, que Teu Santo Espírito possa completar na mente de cada um a mensagem, e que o coração deles possa ser um coração ensinável, que possam aprender a viver contente em qualquer situação. Amém. Para que eles possam, ó Pai amado, assim como Paulo, passar por todas as coisas, se fortalecendo em Ti. Aleluia. No nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom estar com vocês, uma mensagem gostosa de se pregar, que ela também seja vivida por nós, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão.